A paz do Senhor Jesus, queridos irmãos. Vamos continuar o tema A Fonte das Promessas. Temos meditado sobre aquilo que Jesus sofreu em nosso lugar, para que nós não venhamos a sofrer, porque Ele já levou na cruz do Calvário. Sabemos que em Deuteronômio 28 foram 4 as consequências da queda. Nós vemos ali a escassez. Ele diz: por causa do teu pecado, Adão, a terra dará espinhos e cardos, e com o suor do teu rosto você vai produzir. Vai produzir pouco, né? Depois da escassez vem a angústia, depois da angústia vem a doença, e depois da doença vem a morte. Isso não havia quando Deus criou o mundo, mas aconteceu pela administração do inimigo após a queda de Adão e Eva. E o que vemos, sem dúvida, é que Jesus, por 4 vezes, ele levou essas maldições. Podemos ver uma delas agora, em Lucas 22, 44. E estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Veja que a angústia era uma das maldições, e agora Jesus está sofrendo angústia a ponto de suar gotas de sangue. Ele levou angústia, amados, tanto que a palavra de Deus mostra em Filipenses capítulo 4, 6 e 7, que se nós estivermos aflitos, angustiados, e falarmos com Deus, Ele nos devolverá a paz, vez após vez. E também em 2 Coríntios 4, 8, ele diz que somos atribulados, mas não angustiados. Sabemos que a paz nos pertence, amados. Jesus disse lá em João 16, 22 que Ele nos daria uma alegria, uma paz que ninguém pode tirar. Esse é Jeová Shammah. Em Ezequiel 48, 35 diz: o Senhor está ali. O Senhor hoje está em nosso coração, produzindo o fruto da paz, da alegria, do amor. Amém, amados? Então a santificação e a frutificação nos leva a viver a consequência. Olha, essa atmosfera que vem trazendo paz ao nosso coração. O homem não tem paz. O homem não tem o shalom de Deus desde a queda, mas agora isso é restituído, porque Jesus levou a angústia, a depressão, a opressão e colocou isso debaixo do seu domínio. Esses sentimentos estão sobre os seus efeitos. Agora é debaixo da tua administração, do teu domínio. É muito importante compreender, queridos, que o efeito da fé é a manifestação espiritual, é semear no espírito, é ir contra aquilo. Amém? Que eu e você possamos ter uma fé profética assim, que como Jesus falava com os mares, com as ondas, com o vento, com a febre, eu e você possamos ter esta fé que se transforma em fruto. Este fruto que se semeia na paz e que colhe mais paz ainda. Vemos sem dúvida que Jesus levou a maldição. Em Gálatas 3, 13 e 14 diz que Jesus levou a maldição da lei para que a bênção de Abraão chegasse até mim e você. Em Gênesis 24, 1 diz que Abraão era abençoado em tudo. Então Abraão tinha paz, né? Abraão tinha comunhão com Deus, que é o principal. Ele tinha prosperidade, teve saúde restaurada dele, da sua esposa, uma família abençoada. Então o que nós vemos aqui nesse estudo de Jeová Shammah é que o Senhor nos deu o domínio da carne. Muitas pessoas não sabem que Jesus na cruz venceu o diabo, venceu o mundo, mas também venceu a nossa carne e colocou a nossa carne sob nosso domínio. Em 1 Coríntios 10, 13, sim, diz assim, em 1 Coríntios 10, 13, que nunca haverá tentação maior que podemos suportar. Tanto que já recebemos uma nova natureza. Lá em 2 Pedro, capítulo 1, do versículo 2 ao 4, diz que nós recebemos uma nova natureza. E através dessa nova natureza nós já escapamos das seduções do pecado. O pecado não tem mais domínio sobre nós, porque estamos debaixo da graça, mas não debaixo da lei. É o que diz Romanos 6,14. Então, eu e você temos uma nova natureza. A palavra de Deus diz que o Senhor nos fez uma nova natureza. Ó, justiça de Deus. Você pode ler isso lá em 2 Coríntios 5, 17 e 21, que Jesus Cristo, Ele se tornou a nossa justiça e nos fez justiça de Deus. Ele nos fez de novo, Ele nos deu uma nova natureza, aleluia. Então nós que éramos escravos do pecado, nós que éramos escravos da nossa carne, agora nós temos essa renovação da mente para compreender, amados. E quando vem contra você a tristeza, a depressão, a angústia, quando vem contra você pensamentos contrários à palavra de Deus, de impureza, pensamentos de tirar a sua vida, pensamentos de se vingar, de maltratar as pessoas, de sexo fora do casamento, de se enriquecer ilicitamente, todos esses desejos malignos da carne estão sob o seu domínio. No espírito, você tem o poder de decidir o contrário da sua carne. Essa é a liberdade dos filhos de Deus.
Não que estamos livres da carne, num dia nós vamos ter um corpo glorificado. Nós não estamos livres das seduções e tentações, mas nós estamos livres de cair em tentação, se nós quisermos. Por quê, amados? Porque a sua presença nos deu uma nova natureza e a sua presença nos ajuda em nossa fraqueza. De maneira que eu e você pecamos muitas vezes por falta de conhecimento, falta de vigilância, mas nos foi concedido o poder para prevalecer sobre o pecado. Não só o poder para ser perdoado, purificado, mas o poder de renunciar, rejeitar e odiar o pecado. Vez após vez. Isso é lindo, irmãos. Nós vemos sem dúvida que a presença do Senhor em mim e em você nos dá o direito, a condição, o poder de dominar os sentimentos, desejos, pensamentos da nossa carne. Muitas pessoas não sabem disso. Às vezes nem é pregado no seu púlpito, só é pregado que Deus perdoa o pecado. Mas eles não ensinam que hoje nós temos uma nova natureza e que através dela nós podemos prevalecer contra o pecado e dar um bom testemunho. Muitos não ouviram sobre isso, não sabem que faz parte do Novo Testamento, não sabem que faz parte da sua herança, e por não saberem, estão perecendo por falta de entendimento. Eles não sabem que isso é direito de nascimento, que isso é direito de reinar sobre a sua carne. Que coisa linda, amados, que coisa maravilhosa quando a pessoa descobre que ela é mais forte no Espírito, pela presença do Senhor, em Cristo, do que aquilo que vencia ela quando ela não tinha Cristo. Antes ela era tentada e ela não tinha resistência. Nós somos feitos um pouco menor que os anjos. Então quando o homem era tentado, ele tinha que ceder, ele era oprimido, ele era escravizado. Mas agora que o Filho nos libertou e cada vez está operando mais em nossa alma, nós vamos aprendendo e compreendendo como praticar essa liberdade dos filhos de Deus, que é esta condição que muitos cristãos não sabem. Cristo em nós, esperança da glória. Está lá em Colossenses 1:27. Essas pessoas que vão renovando a sua mente, elas vão experimentar na prática, no visível, os efeitos do Calvário. Elas vão ver que o poder de Deus na vida delas as faz capazes de serem fiéis, recebendo graça para ser fiel. Graça não é desculpa para o pecado, graça é o poder para vencer, prevalecer contra o pecado. Como diz Romanos 5:20, que onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça nos ensina a renunciar às paixões. A graça nos ensina a como, amados, aleluia, glória a Deus, a viver uma vida em santidade, não como obrigação, por medo do inferno, não de uma forma religiosa, mas a santidade que é a liberdade. Ou seja, ser livre não é fazer o que a carne quer. Ser livre é fazer o que Deus nos fez para sermos. É ter a nossa carne sujeita também. Quando nós andamos no Espírito, ali somos livres. 2 Coríntios 3,17 diz que onde está o Espírito, ali está a liberdade. A liberdade para viver em paz, viver em amor e alegria, em obediência, em frutificação. Nisto o Pai é glorificado, de João 15,8, que deis muito fruto. E quando a pessoa começa a andar no Espírito, e ela vai aprendendo que a sua carne agora não é mais sua senhora. A carne não arrasta mais ela, a carne não domina, mas ela tem agora o domínio da sua carne. De forma que se ela é atacada, ela pode decidir o contrário. Lá no Salmo 56,3 diz assim: no dia que eu tiver medo, eu decido confiar no Senhor. Oh, que contra-ataque maravilhoso, né, amados? Vê uma mágoa, é uma tentação, né? A gente responde: vou vencer o mal com o bem. Você é atacado pela preocupação, você se lembra: o Senhor nunca me deixará, nunca me desamparará. Hebreus 13,5. Então você tem ali a espada para contra-atacar com fogo e o diabo sai correndo. Você resiste ao diabo com a palavra, a promessa desfaz aquela tentação. Então a carne, ela antes ditava, comandava, guiava. Nós éramos guiados pela carne. E essa tendência da carne, a inclinação da carne é morte. Mas agora a inclinação do Espírito é vida e paz. Porque agora, quando nós somos atacados, nós temos uma voz para responder. E o Espírito nos faz lembrar dessa palavra e nos ensina a praticá-la, né? É Ele que nos dá um novo querer, um novo efetuar. Essa nova natureza, uma nova condição, esse poder pela presença do Senhor, essa nova dinâmica do Espírito, é uma outra esfera que cria uma atmosfera. É um mover no Espírito que nos ajuda a tomar decisões e nos faz prevalecer contra a tendência da carne. Uma pessoa que não tem o Espírito Santo
Se ela é atacada pela depressão, ela diz que eu posso fazer isso, ser mais forte que eu. Isso me domina, entende? Mas quando ela começa a andar no Espírito, renovar sua mente, ela começa a compreender que Deus não deixou ela sozinha. Ele diz, eu estarei convosco para sempre. E que Ele nos deu armas, que é a palavra, que é a fé. Não a fé religiosa, passiva, mas a fé ativa, que vai contra o mal e expulsa ele. Quando nós começamos a andar no Espírito e o Senhor vai nos guiando, quem é mestre como Ele, irmãos? Que nos ensina, que nos guia em todo o trajeto, nós vamos aprendendo que esses sentimentos antibíblicos, né? Tudo aquilo que é da carne, sentimentos, que não seja amor, perdão, bondade, benignidade, aquele fruto do Espírito que está lá em Gálatas, tudo que nós vamos vendo que não é de Jesus, que não cabe em Jesus, está sob o nosso domínio. Todo desejo fora de hora, né? O sexo no casamento é benção, mas a fornicação, o adultério, a pornografia, a masturbação, isso é sob o seu domínio. Você pode rejeitar isso aí, porque isto não vai te dominar. Porque Jesus não fez uma salvação limitada. A salvação dele é plena e poderosa. Nós honramos o sacrifício de Cristo quando andamos em santidade, porque nós provamos que ele verdadeiramente morreu e nos libertou, que a morte dele não foi em vão. Ele não morreu para que nós ficamos escravos do pecado para sempre. Não, queridos. É claro, continuamos sendo tentados na carne, mas é a nossa carne que quer, nós não. Nós temos prazer na lei do Senhor. Lá em Romanos 7, 22 e 23, diz que nós, no homem interior, nós temos prazer na lei do Senhor. Nosso novo eu criado, uma nova criatura em Cristo Jesus, nós temos prazer na palavra de Deus, em obedecer a Deus. Mas a nossa carne continua querendo o pecado. E a gente discerne, não sou eu, é a minha carne, eu vou renunciar, eu vou resistir, eu vou rejeitar. Por quê? Porque isso está sob o meu domínio, porque Jesus me fez mais forte no Espírito, em comunhão com Ele, do que a minha carne. E a pessoa vai aprendendo a renunciar, né? Jesus diz que quem quer ser meu discípulo renuncia a si mesmo. Esse renunciar a si mesmo é renunciar a esses pensamentos que não são fé, não são sabedoria de Deus, sabe? Esses pensamentos impuros, preocupados. Esses pensamentos estão sob seu domínio. Esses sentimentos de ódio, mágoa. Ai, pastor, esse ódio, essa mágoa eu não consigo vencer. Essa mágoa é tão forte. Sabe, é um sofisma do diabo. A Bíblia fala em 2 Coríntios capítulo 10, 3 ou 5, que o diabo coloca como um capacete, sabe, uma couraça, sabe, uma fortaleza na mente da pessoa e cria imaginações. E essas imaginações, pelo ponto de vista diabólico, sempre mostrará que o pecado é mais forte que você, que a luta é maior do que a tua capacidade de vencer. Sabe, isto é mentalidade diabólica. Isto é de Satanás. Jesus é que venceu, não foi Satanás. Então essa ideia de que a luta é maior do que você em Cristo, de que a tentação é mais forte, isso eu não consigo. Irmãos, tudo você pode naquele que te fortalece dentro da palavra de Deus. Você pode perdoar, você pode renunciar ao pecado, você pode viver e praticar a vontade de Deus, você pode suportar, perdoar 70 vezes 7. Então essa ideia de que você não consegue, ela é soprada pelo diabo para fazer você crer. Se você não tem Bíblia, se você não tem conhecimento da palavra, você acredita nessa mentira. Ah, eu não consigo. Não, irmão, Jesus não morreu e colocou um espírito qualquer em você, ele colocou o Espírito Santo. Você pode sim. A primeira coisa é você medita na palavra e descobre que você pode. Meu Deus, eu não sabia que eu posso decidir perdoar, mesmo estando sentindo o contrário, mesmo que o meu coração está com raiva daquela pessoa, eu posso decidir, é um ato de fé, de obediência, eu decido perdoar essa pessoa. E aí Deus vai tratar com os sentimentos, ele vai tirando aquele sentimento, ele se responsabiliza, ele vai tirando aquela mágoa, ele vai trabalhando enquanto você diz, Senhor, eu decido perdoar aquela pessoa, eu decido, Senhor Deus, que ela não me deve nada. Deus vai trabalhando no seu coração em cima dessa confissão, dessa obediência, desse ato de fé, é um ato de fé. Mas se você olhar para os sentimentos, eu não perdoei não, porque eu não estou sentindo. Irmãos, fé não tem a ver com sentimento. O sentimento vem depois. Se você crer e declarar, Romanos 10, 9 e 10, se você crer e declarar, você será salvo. Então o Senhor vai trabalhando naquele sentimento. Está preocupado, você decide ter fé, você alimenta a sua fé, você confessa a sua fé e Deus vai trabalhando naquilo. Ele diz, se você crer no teu coração e não duvidar, mesmo que a tua mente às vezes duvide, mesmo que venha pensamentos de dúvida na tua carne, mas você já decidiu confiar, então o Senhor computa isso como fé. E vai trabalhando nos efeitos da queda. É tremendo, irmãos, a fé. Então você descobre que você tem domínio sobre isso. E aí você começa a praticar e ver os efeitos e fica maravilhado. Você fala, meu Deus, Jeová Shammah veio para me santificar mesmo. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu não sabia que eu tinha domínio de tudo isso. Antigamente eu suportava calado.
e deixava esses sentimentos dominar. Eu vivia por sentimento, eu tô sentindo que Deus está longe, eu tô sentindo que Deus não está me ouvindo, eu tô sentindo que eu tô fraco, mas agora